Cartoleiros e cartoleiras, foi bom enquanto durou, mas chega de Copa do Mundo. Antes da pausa do Brasileirão, eu pedi para vocês que não me abandonassem durante a Copa e vocês foram fiéis, palpiteiros, apostadores e principalmente amigos. Então um abraço do tamanho do mundo para os meus novos amigos e o Cartola voltou. E eu sou cartoleiro com muito orgulho, com muito amor, não é? Bom, vamos ao vídeo de dicas da 10ª rodada. No último vídeo eu entrevistei o Lucas, cartoleiro do time de Caneludos FC, cartoleiro mais rico da Liga Gazeta do Cartola, e olha que a liga tem 12 mil times. E hoje, especialmente, ele aceitou fazer junto comigo o vídeo da 10ª rodada, dando uns toques especiais para aqueles que querem valorizar. Lucas, antes de mais nada, eu acho que é importante dar um recado aos cartoleiros. Apesar deles saberem como eu penso, eu faço questão de repetir hoje, porque hoje você está gentilmente aqui comigo. Nós estamos aqui em uma missão extremamente difícil, que é dar algumas dicas depois de 45 dias sem futebol, e não é fácil, tá, gente? Agora, o que eu e o Lucas, nós nos comprometemos com vocês é de tentar fazer tudo com boa intenção, se basear no que já aconteceu, no que a gente espera, mas futebol é futebol. Vocês viram aí que as zebras na Copa do Mundo estavam soltas e no Campeonato Brasileiro não é diferente, pode acontecer em qualquer rodada e ainda mais nessa. Então, antes de começar qualquer coisa, vocês podem concordar, discordar. Depois que a rodada terminar, deu certo, ótimo, é mérito de vocês, porque a última decisão é sempre de vocês. Deu errado? Paciência, bola pra frente e a amizade continua e logo logo já tem outra rodada. Não é mesmo, Lucas? Missão difícil a nossa hoje, hein? Com certeza, pessoal. Hoje tá complicado, hein? Para valorizar principalmente, né? Para quem tem uma certa quantidade de cartoletas, até que dá para montar um time para pensar em pontuar. Então, vamos começar. Primeira coisa, este vídeo foi gravado com antecedência, então podem ter substituições nos times. Entrem na quarta-feira, verifiquem se os jogadores que vocês escalarem estão confirmados e cuidado ao ver os jogadores que marcam 0 como a última partida. Clica lá no nome do jogador e veja se está marcando 0, porque ele jogou e fez 0 ponto, como é o caso, por exemplo, do Rogério Ceni, que jogou e fez 0, mas é diferente do caso do goleiro Renan do Goiás, que marca 0, mas a última pontuação dele foi 5,5. E como saber isso? Se a última pontuação foi 0, mas ele teve valorização ou desvalorização diferente de 0, seja para mais ou para menos, aí é porque ele jogou e fez 0, valorizou ou desvalorizou. Tem muitos casos de 0 hoje no Cartola. E para que serve isso? Rogério está com 0. Se fizer 1 ponto, valoriza. Se fizer menos 1, desvaloriza. Renan está marcando 0, mas seu último jogo foi 5,5, ou seja, para valorizar tem que fazer mais do que os 5,5, tá bem? Outra coisa, ao longo do vídeo a gente vai dar sugestões de jogadores que podem valorizar e tanto eu como o Lucas, a gente sempre opta pelos desvalorizados que costumam ter boa média, principalmente se jogam em casa e se o time é favorito. Bom, vamos começar. A gente falou no vídeo anterior que antes de mais nada tem que analisar a rodada. Então vamos lá num bate-papo rapidinho, eu e o Lucas. Lucas, analisando a rodada aqui, os confrontos. Deixar você falar um pouquinho agora. Na sua opinião, quais os grandes times favoritos da 10ª rodada? Então, pessoal, primeiramente, se precisa pensar, olhando todos os jogos da rodada, o principal jogo para se apostar seria o Cruzeiro, que está entre os líderes, é o líder e vai pegar um time que está na zona do rebaixamento em casa. O problema é que os principais jogadores deles estão muito valorizados, porque a última rodada eles foram muito bem. Então, para pensar em cartoletas, o Cruzeiro é complicado, mas é o jogo mais, vamos dizer assim, certo para se apostar. O Grêmio é considerado tão favorito assim contra o Goiás? Então, eu acho um jogo equilibrado, tanto é que o Grêmio está em 6º colocado, o Goiás está em 7º, com o mesmo número de pontos. Eu acho uma incógnita aí, assim, sabe? Tá com cara de... Eu acho uma cara de empate.
dizer. O Coritiba é tão favorito contra o Figueirense? Eu também não aposto tanto assim, porque também o Curitiba não foi muito bem, tanto é que também está na zona do rebaixamento. Vamos dizer assim, assim, como um segundo jogo após o do Cruzeiro, eu acho que seria mais para o Fluminense, que vai pegar o Criciúma. Bom, olha como minhas opiniões são diferentes, tá? Eu acho que o Coritiba é um grande favorito contra o Figueirense, porque eu não vi nenhuma mudança no Figueirense tão radical nesse meio tempo. E já no Criciúma e Fluminense, eu que já não colocaria tanto o Fluminense como favorito. Acredito até que o Santos é mais favorito contra o Palmeiras até. Mas enfim, isso que é o legal do futebol. Imagina o que tá passando agora na cabeça dos cartoleiros, né? Bom, Lucas, vamos começar então? Lembrando que tem dica para pontos, dica para valorização, aí cada um vê o que é melhor para o seu time. Eu mandava muito mal no gol, tive que rever alguns conceitos meus com relação aos goleiros, que eu estava indo mal, e dessa vez eu acho que vai dar certo. Eu acho que sai boas coisas no jogo Grêmio e Goiás, seja para o Marcelo Groi ou seja para o Renan, porque eles foram os que mais mitaram no Cartola até agora, mas eles são caros, então se não tem cartoletas, não dá. O que você acha aí para quem quer valorizar no gol? Então, para quem quer valorizar no gol, eu duro se ele tiver com poucas cartoletas. Eu acho que a principal, se tiver uma quantidade boa de cartoletas aí, para valorizar, eu acho a melhor opção nessa rodada o Rogério Ceni. Porque ele está com um zero, esse é um zero que vai valer o zero para ele. Ele tem uma média de 4,13 nessa até então. E por jogar fora de casa, a tendência de fazer defesa difícil, quem sabe até um gol de falta no caso, mas é mais raro, né? Mas geralmente o time que, às vezes eu gosto de arriscar em goleiro que joga fora de casa, que normalmente ele vai ser atacado e tem a possibilidade de fazer, mesmo que às vezes perca o SG, às vezes em defesa difícil ele compensa a pontuação. Mas como segunda opção, eu acho que o Groi possa ser uma boa opção também para valorizar. Você acha que o Groi pode fazer mais do que 4,70? Tipo, porque ele tem uma média boa, é por isso que eu estou falando. A média dele está acima de 8 pontos, né? Então, acredito que possa ser uma outra opção, né? Posso tentar dar uma outra sugestão para valorizar, você vê se você concorda ou não? O Cássio ele tá custando 18 cartoletas, é um goleiro caro, tá marcando que ele fez 0 na última partida, mas ele não fez 0 não. A última partida dele ele fez menos 2,30. E aí, você acha que é uma boa para valorizar o Cássio? Pode ser uma boa dica para valorizar, mas assim, entre o Cássio e o Rogério Ceni, eu não sei, assim, sabe? Porque o Corinthians, quando pega o Inter, eu sou corintiano, então o Inter tem o D'Alessandro tem um histórico contra o Corinthians que eu acho que geralmente eu tô desconfiado que SG o Corinthians não sai desse jogo, assim, sabe? Mas é uma opinião minha. Quanto à questão de valorizar, também é uma ótima opção. Eu nem tinha avaliado ele, para falar a verdade, porque ele tinha feito menos 2 pontos. Eu só olhei o zero, então cometi esse erro, né, nesse caso. Bom, e agora, só pra gente não falar que esqueceu de todo mundo, a gente falou dos que podem pontuar, eu também acho que vale muito a pena pra quem não tem as 20 e poucas cartoletas, o Aranha é sempre uma opção mais ou menos segura, sempre garante lá 4, 5, 6 pontos, né? Não recomendaria o Dida do Inter, eu sempre fui contra o Dida. E a gente tem 3 goleiros muito em conta, que seria o Bruno, do Criciúma, o Andrei e o Douglas Pires, do Bahia. É muito difícil a gente tá indicando um deles. Agora, num caso de gente que só tem 100 cartoletas, eu não sei nem o que falar, mas um desses 3 aqui, talvez, ô Lucas? Sim, eu acho que assim, entre os 3, o Douglas Pires, assim, porque eu acho que o São Paulo é favorito, sim, possa ser que até ganhe, e então não segure um SG, mas assim, possivelmente ele vai ser bastante atacar. Eu acho que ele vai ter vão tentar atacar. Então o Douglas Pires com 1 ponto, valendo uma cartoleta e sendo o primeiro jogo de estreia, eu acho que ele possa fazer, pelo menos para valorizar um pouquinho, dificilmente vai desvalorizar. Não adianta também a gente querer analisar todos os goleiros, todos os jogadores do Cartola, né? E essa rodada ainda mais que é muito difícil. Vamos partir então para as laterais.
Bom, no vídeo passado você tinha me dito que você costuma evitar os laterais em muitas rodadas. Essa é uma rodada que você vai evitar os laterais? Então, essa que vamos dizer assim, é um gosto pessoal. Então, eu acho assim, o legal do Cartola é isso, você não tem que seguir o que o outro fala a contragosto seu. Essa é uma opinião minha, mas assim, eu avalio se tiver bons laterais, por exemplo, se tem uma média boa e tá desvalorizado para poder colocar lateral. Essa rodada, eu, sinceramente, eu tô meio em dúvida, assim, porque dos laterais. Tem até o Fábio Santos, que tem uma média razoável, mas como eu falei, se ele não fizer esse G, que eu acho que não vai fazer, eu acho que ele não vai fazer uma pontuação muito boa. Posso estar enganado, entendeu? O Inter também não foi muito bem nessa intertemporada, mas. E tem o D'Alessandro, que é complicado. Contra o Corinthians, eu tenho medo dele, assim, sabe? É que você Desde é corintiano, né? tem essa, entendeu? Então, mas como opções, vamos dizer assim, bilaterais, assim, que nem eu falei, do Cruzeiro é complicado, mas se puder arriscar, tem o Ceará, que não está fazendo um bom campeonato, diferente do ano passado. Ano passado ele teve uma média muito, muito superior a essa que ele vem fazendo esse ano. Se bem que ele veio de um 2. O zero dele, você chegou a verificar se é um zero que ele não jogou mesmo, que vai valer, porque a pontuação anterior é 2,6 do Ceará. Ceará 2.6, Ceará 2.6. Agora é isso mesmo. Então, por exemplo, vamos supor, cara que quer apostar no Flamengo de qualquer jeito. Você tem o Léo Moura, que na última partida fez 3,30, e o André Santos, que tá marcando zero, só que a última pontuação dele que vale é 14 pontos. Então esse aqui, tipo, fugir se for pensar em valorização. Eu, no meu caso, eu devo ir de lateral sim, e vou até indicar alguns porque é essa a minha função aqui, tá? Eu acho que a gente podia tentar arriscar no Bruno Cortez, que normalmente pontua bem em casa, do Criciúma, apesar de ser um jogo difícil, lógico. O Fábio Santos, assim como o Lucas disse, pode depender de um saldo de gols, mas quem gosta de ir com lateral, eu gosto de ir com lateral, pode ser que eu escolha também o Fábio Santos. Não vou no William Matheus do Palmeiras, que é o que tem maior média, mas acho que joga fora de casa contra o Santos, não acho uma boa. Até por esse motivo eu também não vou no Douglas, nem no Wellington Silva do Internacional. Não gosto de apostar nos laterais do Coritiba, apesar de achar o Coritiba grande favorito contra o Figueirense. Alguma outra observação que a gente pode fazer dos mais importantes aqui, Lucas? Que nem eu falei, eu não gosto muito de lateral, mas assim, analisando agora com você falando, o Bruno Cortez até pode ser uma boa opção. Se quem quer ir com uma dupla ele e o Fábio Santos, se eu fosse de lateral, seria com essa dupla. Duas apostas nas laterais seriam Mena do Santos e Álvaro Pereira do São Paulo. Eles têm médias baixas, isso é ruim, mas também tiveram últimas pontuações baixas, então com poucos pontos valorizam. E eles vieram da Copa, com ritmo de jogo eles estão. São mais baratos, não são certeiros, mas são apostas. E aposta também é o Léo Moura do Flamengo, ok, galera? Bom, chegamos na zaga e quando a gente coloca por ordem de média, o primeiro jogador que aparece é o Rodolfo, que fez 9,10 na última partida e mesmo assim desvalorizou duas cartoletas. Onde eu quero chegar com isso? A gente sabe que no meio de campo tem o Elias, que muita gente quer pegar. É bom jogador? É. Só que, galera, se a gente pegar o Rodolfo como base, que custava quase a mesma coisa e fazendo 9 pontos desvalorizou, o Elias, para poder valorizar, tem que fazer mais do que 9 pontos. Então, saibam decidir o custo-benefício, ok? Tô certo ou tô errado, Lucas? Com certeza, assim, pensando em valorizar, eu acho que ele tem que fazer justamente, ele tem que se fazer bem próximo do valor dele em cartoletas aí, vamos dizer assim, praticamente, né? Ele tem que dar uma mitada aí, de fazer de 15 pontos para poder chegar, assim, então o custo-benefício dele é muito alto, assim, não sei se está, que nem eu falei, tenho um patrimônio razoável e não quero dilapidá-lo, não vou colocar.
Agora quem tem 170, 180 E não cartoletas, tá nem aí. Eu acho que ele possa fazer uma boa pontuação. Mas uma boa pontuação, assim, 6, 8 pontos, vamos lá, às vezes dar uma assistência, que ele faça 10 pontos, ele vai desvalorizar. bom, outro jogador que eu tô vendo que tá sendo muito escalado é o Pedro Jeromel do Grêmio. E é um jogador que ele só fez 2 partidas e só aparece as últimas 5 rodadas e ele não jogou nas últimas 5 rodadas, então o pessoal fica meio perdido sem saber quantos pontos fez o Pedro Jeromel. Então eu já vou adiantar que o Pedro Jeromel fez 8,5 pontos. Então já é uma informação que não está no Cartola, é uma informação pessoal minha, tá? Que o Pedro Jeromel pode ser uma ótima para quem quiser buscar pontos, pode, mas ele vem de um 8,5. E aí, queria saber sua opinião sobre isso, para quem quer valorizar. Acho que nem você sabia que o Pedro Jeromel tinha feito isso. Não, não sabia, sinceramente não sabia, mas é uma média muito alta, tem que estar muito confiante nele para poder colocar. Eu creio que ele vai fazer essa, vamos dizer assim, nessa faixa de uns 5, no mínimo um SG eu acho que possa fazer, mas assim, para arriscar em cartoletas eu acho tem opções melhores para a zaga. Vamos para a minha especialidade, né, que seria valorização, né? Eu gosto muito do Fábio Ferreira, assim, gosto assim, né, depois que ele saiu do Corinthians, porque ele aprontou muito no Corinthians, né? Mas por incrível que pareça, no Cartola, só que assim, é legal porque tem jogador que eu acho, fraco tecnicamente, mas no Cartola ele vai bem. Mas o Fábio Ferreira, ele tem, vamos dizer assim, tá com uma média muito boa, ele jogou os 9 jogos e tem uma média acima de 6 pontos. Ele está com 6,39 de média e vem de um 3,10, ou seja, ele perdeu quase 1,8, ele perdeu 1,79 de variação, teve uma variação negativa. Então eu acho ele uma boa opção, mesmo achando que o Fluminense é favorito, mas ele tem muitas roubadas de bola e ainda faz gol de cabeça de vez em quando. Bom, eu destaco também uma coisa importante. O Manuel do Cruzeiro está na mesma situação do Elias. Ele está custando 16 cartoletas e é um jogador que, para valorizar, também não vai ser fácil não. Vai precisar no mínimo de um saldo de gols e de umas 2, 3 roubadas de bola. Eu vou acabar optando provavelmente por um dos zagueiros do Corinthians, que eles têm como última pontuação 1,10 o Kleber, 2,10 o Gil. Tem também o Fábio Ferreira. Eu não sei se você concorda comigo, Lucas, mas quem não tem dinheiro para escalar talvez o Fábio Ferreira do Criciúma, o Sérgio Escudeiro, companheiro de zaga dele, é uma alternativa ou tem outras? Não, eu acho que essa seria uma outra alternativa. Ele não tem uma média tão alta quanto do Fábio, mas por conta de quem tem poucas cartoletas, seria uma opção. Se eu tivesse começando agora com 100 cartoletas, provavelmente eu pegaria ele sim. Agora, da seleção do Haiti, né, vamos dizer assim, né, como você denominou. Mas assim, outras opções de quem tem poucas cartoletas, pode ser o Arnaldo, que custa bem pouco, não custa nem 4 cartoletas, né? Tem o Léo também, que custa 5,98, só que o problema é que ele fez uma pontuação muito alta, então ele tem tendência a desvalorizar. Você vai comprar um jogador barato, porém com alta possibilidade de perder cartoletas. Então quem tem poucas, meio complicado. E o Bruno Vini, que faz a estreia pelo Santos, ou até mesmo o Durval do Sport? Então, o Durval, ele assim, é um jogador experiente que, assim, mas assim, a média dele está baixíssima no Cartola, né? O Bruno Vini é uma incógnita, né? Pode ser que ele dê aquela mitada, ele está totalmente novo, mas por estar com um preço muito bom também, que seria 4 cartoletas, pode ser uma boa opção também para quem tem poucas cartoletas, né?
Bom, tem muito flamenguista jogando Cartola, o Flamengo domina o Cartola, e eu vou levar uma bronca se eu não falar do Wallace, zagueiro do Flamengo, que é especialista em roubada de bola. Às vezes é até melhor realmente apostar no Wallace do que no Chicão, tá? O Samir eu não gosto muito, mas eu acho muito mais provável até que o Wallace ser uma melhor opção do que o Chicão. E eu fugiria totalmente da zaga do Atlético Paranaense, fugiria totalmente da zaga do Figueirense, do Palmeiras, do Botafogo e do Bahia. Esses eu não apostaria. Uma outra opção aí, no caso, para quem tem já um pouco de cartoletas, seria o Antônio Carlos do São Paulo. Ele teve fez só 2,10 na última rodada. Então ele tem possibilidade de dar uma valorizada. E a gente vai agora para o meio de campo, que na minha opinião é a posição mais complicada para essa rodada, porque os jogadores que estão com as maiores médias, eles estão super valorizados, eles são de times que são favoritos, eles custam caros, enfim, vamos debater isso daqui. Começando aqui pelos que têm maior média, por exemplo, o Petros, eu gosto, sempre quem quiser escalar o Petros, eu também não condeno. Eu sei que você é contra o Petros, já já você fala. Alex do Curitiba, na minha opinião, é uma ótima opção para essa rodada também, só que não pode se pensar em valorizar. Ricardo Goulart, outro jogador fenomenal, que também deve fazer pontos, não sei se passa de 10. E aí vem o D'Alessandro, que infelizmente joga fora de casa, o Paulo Henrique Ganso, que joga fora de casa, o Wagner, que joga fora de casa, o Henrique, que fez 19 pontos. Esse não vai mitar de novo. Tá difícil, Lucas. Você teve a mesma avaliação do que eu no meio campo, ou você tem um achadinho aí pra gente? Não, tá bem complicado por conta disso. Para quem quer cartoleta no meio de campo, tá bem complicado. Tanto é que eu já estimo perder algumas cartoletas no meio de campo. Para quem quer cartoleta e tem cartoletas para gastar, eu acho que o D'Alessandro seria a melhor opção no caso. Porque ele deve fazer mais do que o 0,80, mesmo se perder o jogo, né? Com certeza, eu acho que ele vai fazer mais, mesmo por causa da média dele. Como ele é cobrador oficial de faltas, de pênaltis, tomara que não tenha um pênalti, mas só dele bater 4, 5 faltas lá, ele já vai fazendo chutes a gol lá. Outra opção que eu acho que, só que também para quem tem bastante cartoleta, seria o Ganso, que não fez uma pontuação muito alta, fez só 3,20 e tem uma média acima de 6. Mas o Conca já seria uma outra opção para quem quer valorizar. Por exemplo, ele só fez 0,20, você vai contar o 0,20, né? E a média dele é razoável, vai pegar o Criciúma. É fora de casa? Mas eu acredito que o conjunto do Fluminense é superior ao do Criciúma. Então, tem o bom e velho Paulo Baier, que é o maior artilheiro dos campeonatos brasileiros, né? Então, uma faltinha ali ele pode fazer, ele está com uma média negativa. Então vamos partir para esse segundo escalão. Então você citou aí o Paulo Baier e eu vou citar um outro jogador, você também faz uma comparação, porque é um jogador que na verdade não tem decepcionado não, e não custa muito caro assim, que é o Richelli do Sport e joga contra o Botafogo. Sim, é um jogador que é um meia que faz gols. Eu pensei seriamente em colocá-lo no meu time. É igual num vídeo que teve um colega nosso que fez, acho que era de Mossoró, ele comentou que inclusive acha que vai ser uma chuva de gols esse jogo, tipo 3-3, 2 assim, algo do tipo. Acho que ele fez um comentário nesse sentido. Foi. Eu acredito que possa, realmente, o Richelli é uma outra boa opção, por exemplo, que eu inclusive possa colocá-lo no meu time. Então, ó, tem aí duas indicações que estão na média de preço e que tendem a valorizar e fazer boas partidas. Paulo Baier, Richelli, aqueles outros do primeiro escalão, a gente já citou as qualidades e os defeitos de cada um deles. Eu evitaria totalmente o meio-campo do Atlético Paranaense. Também evitaria o meio-campo do Goiás, é um meio-campo que não faz muito ponto e que faz muita falta.
Não colocaria também o meio-campo do Botafogo. E aí vem o Coritiba, que é o grande favorito contra o Figueirense. A gente tinha citado o Alex, que estava caro, mas era um bom jogador. E aí chega aqui no Baraca e no Robinho. O Robinho, pra mim, esse ano ele tem decepcionado muito. Só que ele tá custando 4,9 cartoletas. Alguém pode escalar o Robinho porque tá barato e torcer para ele fazer um pouquinho de ponto aí, pelo menos? Creio que sim, eu creio que sim. Vamos dizer assim, se eu tivesse poucas cartoletas, seria uma opção até. Trocar o É, tem Alex pelo Robinho, não deixar os dois, né? Não, nem pensar. O Alex, para quem tem poucas cartoletas, impossível. Para quem quer ganhar cartoletas também, eu acho que tem que correr dele. Isso pensando em cartoletas. Em pontos, aí sim o Alex. Eu acho que pontos ele tem grandes chances aí de fazer, inclusive, gols, aí de fazer uma pontuação de no mínimo 10 pontos. Minimão, de uma média de uns 10 pontos, eu acredito que o Alex vai fazer. Porém, para colocá-lo, você tem que ter consciência que você tem a possibilidade de perder cartoletas. Lucas, a gente estava falando no meio-campo do Cruzeiro, Ricardo Goulart valorizado, Everton Ribeiro valorizado e vai jogar agora o Lucas Silva. E o Lucas Silva é outro jogador que não aparece aqui a última pontuação dele, mas ele fez 0,80. Então, se você olhar os scouts dele, esse ano ele não tá muito bem, assim, ele tem, eu tava dando uma olhada, ele tem uma roubada de bola só, 3 faltas cometidas defendendo. É uma opção, assim, mediana, pode ser que vá bem ou não, entendeu? Mas assim, eu não é do meu, mesmo sendo meu xará, eu não sei, eu não vou muito com a cara dele, não. Bom, vamos falar agora das estreias no meio-campo. O Giuliano, ele tá marcado como dúvida pelo Cartola, então eu acho que fica meio difícil a gente recomendar ou não, sem saber se ele vai jogar ou não. O Elias não, já é mais certeza mesmo que vai jogar. E a gente citou lá atrás o Elias, o caso dele, mas você como corintiano, bota fé que o Elias garante alguns pontinhos para quem quiser ir nele nessa rodada? Para pontos eu colocaria, pensando em fazer assim, no mínimo, acima de 5 pontos eu creio que ele vai fazer. Agora, se ele fizer mesmo que ele faça essa média, para valorização eu acho bem complicado. Lucas, você que é especialista aí em valorização, se a gente pegar os jogadores do meio-campo mais desvalorizados, tem o Ayrton do Botafogo que fez menos 4,20, o Amaral do Goiás que fez menos 2,30 e o João Vitor do Criciúma que fez menos 1,80. Mesmo que eles possam valorizar, é melhor evitar nessa rodada? Mesmo eu pensando em valorização mesmo, mas assim, você não pode simplesmente pegar o mais desvalorizado e colocar, na minha opinião, para você conseguir. Ele tem que ter uma possibilidade de. Então, eu gosto de jogadores que têm uma média acima das deles. E eu concordo Entendeu? com você. Não, eu acho interessante dar uma frisada nessa parte no jogador Cícero, que vai estrear pelo Fluminense, ele saiu do Santos. Ele está aparecendo como zero, mas não é esse zero que vai contar, né? Ele vai contar 10 pontos, que é uma boa pontuação. Dificilmente dá para manter, para segurar essa pontuação. Não é impossível, mas é difícil. Então, para valorizar também, creio que ele possa fazer que é um bom meio-campo. Mas assim, para valorizar, eu acho que tem que dar uma evitada nessa rodada. Bom, chegamos então agora no ataque. E no ataque a grande novidade da rodada aí é o Kardec jogando pelo São Paulo. Eu considero uma boa opção para quem tem as 21 cartoletas, até porque é um jogador que está com muita força de vontade de mostrar trabalho, tá? É garantia de pontos? Não, não é, mas eu arriscaria sim no Kardec. Você arriscaria não? Eu acho também uma boa opção pelo esse 6,9. Não é uma pontuação muito baixa, mas ele vem com essa fome de querer mostrar que ele poderia ter sido chamado para a Copa, tal. Então pode ser que ele queira, vamos dizer assim, dar uma mitada nessa rodada aí para poder. Não é minha primeira opção de ataque, mas eu considero sim, possivelmente vai escalar. Então vamos lá, qual que é a tua principal opção no ataque?
Para mim, minha principal opção é o Sheik, o Emerson Sheik, que ele tá aparecendo com 0, mas para melhorar a nota anterior é -2 pontos. Ele tem uma média alta de pontos, vai pegar uma defesa complicada que é a do Sport, então eu acho que ele tem chance de fazer um ou mais gols aí, pelo menos um golzinho ele tem chance de fazer e não vai estar difícil para valorizar. Custa barato, eu acho que é uma boa opção aí, tanto para quem tem bastante cartoletas quanto para quem não tem. Bom, uma das minhas primeiras opções seria um dos atacantes do Santos, Gabriel ou Geovânio principalmente, e a gente tem também aqui o Rildo que vai fazer a estreia. Eu acho que o Geovânio vai estar no meu time nessa rodada. O Giovanni eu acho uma boa opção. O Palmeiras, às vezes, a gente não sabe como é que vai ser o time com o Gareca no comando, né? Então pode ser que às vezes ele arme uma retranca lá, alguma coisa assim que vamos dizer assim, vai ficar mais difícil de fazer gols. Uma outra opção, o Walter Bolacha, pode ser uma opção se realmente for jogar, né? Porque ele vai jogar contra o Criciúma, tem um valor baixo, está desvalorizado. A média dele não é alta, mas é aquele cara que às vezes de repente vai lá e mete 2 gols. Olá, então, opinião diferente também. Eu não colocaria o Walter nessa rodada. Eu acho até melhor colocar o Luciano do Corinthians do que o Guerreiro. E aí vem duas bombas pra gente discutir agora. Primeira delas, Barcos. Agora o Barcos é um jogador assim, ele não é barato, a média dele não é alta, assim, é um jogador incógnita, né? Mas como ele vem de um 0,30, possivelmente possa ser uma boa opção. Mas assim, eu não boto muita fé nele, não é um jogador que me agrada para colocar no time, não. Um jogo que também pode ser que tenha muitos gols é o do Flamengo contra o Atlético Paranaense. E no ataque do Flamengo a gente tem dois bons jogadores, o Alexandre e o Paulinho, que quando todo mundo coloca, eles não fazem nada e numa rodada que de repente ninguém tá botando fé, vai lá, faz um gol. Alexandre ou Paulinho? Eu indicaria pelo menos um dos dois para essa rodada. Tem um outro jogador que tá com uma missão complicada agora, que é de substituir o Luiz Fabiano, o Pato, tal, que é o Ademilson do São Paulo, e já teve cartoleiro que me perguntou sobre ele. Eu não recomendaria para esse jogo. Agora, o que você acha? Então, ele é um jogador também que às vezes ele vai querer mostrar serviço, por exemplo. Mas assim, também não boto muita fé, mas ele já chegou a entrar em jogos que eu estava assistindo e mudar o jogo, fazer gols. Tem uma média até razoável de 5,30. Ele vai vir de 1,4, né, a média dele. Eu acharia, analisando pelo valor dele, menos de 11 cartoletas, vindo de uma pontuação baixa, que seria 1,4, uma boa opção também. Inclusive, não tinha nem atentado a ele. Tá, a gente tá fazendo vídeo, não tem nada programado, a gente tá conversando agora mesmo. Será que uma melhor opção do que o Ademilson seria talvez o Felipe Azevedo do Sport? Por conta de ser um jogo complicado, assim, possa ser até uma boa opção, mas assim, eu não tenho muito conhecimento desse jogador para opinar, para dar melhores, vamos dizer assim, embasamentos na minha opinião. Então, eu não, assim, para mim, eu acho que não é um jogador que eu colocaria no meu time também, não. O Marcelo Moreno tá voltando aqui pro time do Cruzeiro e ele vem de uma pontuação alta também, 8 pontos. Com certeza, se você não estiver preocupado com cartoletas, para pontuar eu acho uma das melhores opções. E é para passar longe de qual atacante aqui? Qual atacante que passa longe, esquece nem dá bola? Então, na verdade, Douglas Coutinho, né, que veio de uma pontuação altíssima. E o Kenrisson do Curitiba e o Gabriel dos Santos também que vieram com pontuações altas, não pensar em escalar eles, né? Então, são jogadores que, assim, o Keirson é aquela coisa, né? Uma incógnita total, né? Ele só tem 4 jogos do campeonato, a média dele não é alta, não sei. Agora, o Gabriel,
ele já tem uma média melhor, ele já tem. Só que assim, para pontuar só, né? Nunca pensando em cartoletas. Para pontuar, o Gabriel tem possibilidade, mas se bem que a gente não sabe como que vai vir o Palmeiras agora com o novo comando, né? É, ok, vamos para os técnicos então. Técnico, na minha opinião, gente, é o seguinte: a gente tem que optar por quais são os maiores favoritos da rodada, que no caso a gente tinha discutido que seria o Marcelo Oliveira do Cruzeiro, só que fez 9,36 na última partida, e aí só se o Cruzeiro ganhar de 3-0, 4-0 para poder fazer essa pontuação de novo. Então, sugiro como alguma outra opção, algum técnico que garanta pelo menos 4, 5 pontos, e aí acaba entrando o técnico do Grêmio, o técnico do São Paulo, né? Já na questão de valorização, Lucas, quem que você recomenda? Não, o Wagner Lopes é que o Criciúma tá complicado, né? Vai pegar um time que eu acho que não é favorito, então dificilmente ele vai fazer uma pontuação boa. Mas por ele vir de uma média de 4,6, mas 0,61, com certeza eu acho que ele vai fazer mais que 0,61. Mas assim, para valorizar, eu acho que o Ney Franco é uma boa opção. É, o Mancini, eu acho que possa ajudar também, mas assim, nada muito interessante, assim, não. O Gareca veio com um valor baixo, mas assim, não recomendo. Tem o Ricardo do Goiás também, que possa ser uma opção, que ele veio tá com uma nota menos 0,7. Inclusive, acho que era o técnico que eu tinha colocado no meu time, o Ricardo. Eu acho que ainda, inclusive, será o meu técnico, que eu acredito que vai ser, como eu disse, um jogo equilibrado, mas que ele vai fazer esses seus, não para pontuar, 3 pontinhos ali, nessa média aí, mas vai dar uma valorizadinha. Beleza. Bom, mais alguma coisa que você queria falar dessa rodada, ou dos jogadores, ou alguma dica especial? Na verdade, essa vai ser uma rodada atípica para a gente não sabe como que vão vir esses times, qual vai ser o ritmo de jogo desses times, então eu acredito que possamos ter algumas surpresas nela. Acredito que para Pro Cartola não vai ser uma boa rodada, agora para a próxima eu tenho esperança que vai melhorar. Bom, eu agradeço mais uma vez a sua participação, porque você está fazendo isso para ajudar não só a mim, mas também aos cartoleiros. Dá certo ou dá errado agora vai ser questão de contingência da rodada. Não adianta xingar a gente, é melhor xingar os jogadores, porque às vezes eles que são os maiores culpados de perder um gol na cara do gol, de tomar um frango, do zagueiro ser expulso. Mas muito obrigado mesmo. O canal tá aberto para você, para todos os cartoleiros que estiverem dispostos a ajudar, e espero que você tenha gostado da experiência. Gostei sim, achei muito legal, só que assim não tenho muita experiência dessas com câmeras, com coisas assim, então peço desculpa pro pessoal aí, mas eu só tô tentando ajudar. Obrigado, Lucas. Gente, o vídeo da 10ª rodada então vai ficando por aqui. Eu já desejo uma boa sorte para todos vocês. Eu espero que vocês tomem as decisões certas, que todo mundo possa mitar. Eu também fico numa situação difícil porque vocês começam a perguntar esse ou aquele, esse ou aquele, esse ou aquele, e aí eu também não quero influenciar muito, mas o Cartola é isso aí. Logo depois da rodada vai ter o vídeo de análises e nem vai dar muito tempo para pensar porque o final de semana seguinte já tem uma nova rodada. E fiquem espertos no canal Gazeta do Cartola porque logo logo vai vir uma novidade muito legal que vocês vão gostar muito e eu vou querer contar com a participação de vocês. Boa sorte, ótima rodada, fui!